Olá, pessoal! Estamos de volta com Papos e Prosas. Eu sou a Nani Siqueira. E olha, hoje a gente vai... Eu estava falando aqui com o Julinho nos bastidores e nós trouxemos uma amiga querida, mas que além de profissional assim maravilhosa, ela é linda. Vocês vão ver já já. É a Carla Meneguin, ela é astróloga, ela é alquimista, ela é consteladora familiar e ela vai nos contar essa trajetória dela também, porque a gente se redescobre, né? Verdade, verdade. Não nascemos... a não ser que você pegue essa tradição de família... Verdade. Não nascemos astrólogos, Exatamente. não nascemos terapeutas, né? Exatamente. Verdade. Ou tem alguém na sua família que Não. já trouxe esse... Não, ninguém. Eu sou a primeira. Olá, obrigada por ter me convidado, por eu estar aqui, né, no Papos e Prosas. É um grande prazer, gratidão. E bora lá, né? Bora lá, me conta pro pessoal de casa como foi essa trajetória, de onde surgiu essa vontade de cuidar dessa parte holística, né? Bom, meu ascendente é peixes, né? O meu também. Então, por isso, Eu sou né? gêmeos com peixes. E eu sou virgem com peixes, Nossa. Então bora lá, né? Óbvio que a eu espiritualista comecei... certinha. Não é, nem tanto. Eu comecei meio tortinho, mas é óbvio que eu fui para minhas habilidades manuais, né? Eu fui trabalhar com a parte... Eu sou formada em química também, né? A minha primeira faculdade foi da educação física, nada a ver, né? Mas essa eu não finalizei, né? Então, assim, eu fui para a área da exatas, eu fui trabalhar com contabilidade, com administração, depois eu fiz meu curso de química, hoje eu, inclusive, ainda faço uma assessoria na empresa, né? Que a empresa é da família. Então, assim, não é de família essa área holística, é terapêutica, mas o chamado sempre teve. Até que chega um momento que você começa a não fazer sentido algumas coisas, Exatamente. né? Aí a gente vai aos pouquinhos, né, intercalando esse momento e quando você se vê sendo alguma coisa, amando alguma coisa. E hoje eu só estou atuando na astrologia, né? Eu levo, sim, todas essas filosofias que eu aprendi, a constelação familiar, que foi muito importante no meu processo. Hoje eu vejo a astrologia de outra forma, a alquimia, né? Que a gente precisa estar em contato, né? Você começou pela alquimia? Não, eu comecei lá atrás com a numerologia. Comecei com a numerologia, fui para o reiki, aí eu fui para a astrologia, a gente está falando de mais de 7 anos atrás, né? E aos pouquinhos eu fui, né, buscando cada vez mais o que a minha alma estava pedindo. Aí eu fui para a física quântica, aonde eu entrei na alquimia. Aí eu mergulhei fundo mesmo. Depois que eu fiquei um período lá trabalhando com a constelação, eu mergulhei com a constelação dentro da astrologia. Aí eu me encontrei. Que bacana. Consegui trazer. A gente que Olha tem só. ascendente em peixes vive, né, imerso nas terapias. A gente ajudar o outro, estar conectado com esse propósito é importante pra gente, né? Nos faz bem. É engraçado você contando sua trajetória. Então, assim, para o pessoal que está em casa, a gente não nasce sabendo... porque quando nós somos, né, quando nós estamos criança, você vai ser o quê quando crescer, né? Mas a gente, mesmo quando já está na faculdade, muitas vezes você não sabe o que você quer ser. Na realidade, eu queria fazer medicina. Aí eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, vou ser fisioterapeuta. E aí, a intuição fortíssima, eu sabia que eu ia entrar, mas não ia ter condições. Entrei, não tive condições. Falei, o que eu vou fazer? Fiquei. Sou geminiana, né? Gosto de falar um pouquinho. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Modesta. Aí eu fui fazer jornalismo, né? Mas também desde sempre gostava dessa área espiritual, né? Então não tem jeito. É um chamado. As pessoas precisam entender também que ninguém nasce pronto. Por mais que você tenha essa recordação lá dentro, verdade, de algumas coisas que vão te despertar de verdade para o seu propósito ou missão de vida, você às vezes vai ter que caminhar e buscar. Não vai nascer pronto e não vai cair do céu. Você vai ter que entender, vai bater a cara numa coisa. Às vezes também você vai para um caminho e aquele caminho ainda não é exatamente aquele, mas ele lhe ajuda em alguma forma, complementarmente com as outras coisas, não é assim? Com certeza. Você mesmo se formou em jornalista. Quando a gente olha o signo de Gêmeos, ele gosta dessa interação, né? Ele trabalha com o mental, com o intelectual, ele está sempre buscando e levando informação. E eu tenho certeza que dentro dessa área holística que você trabalha, o jornalismo, tudo que você trabalhou para chegar até entrar diretamente na área holística, com certeza só contribuiu para hoje você conseguir levar uma cura, ou levar um tratamento, ou levar uma consciência através da comunicação. Então é fundamental. Só que hoje você já está colocando as suas habilidades do teu ascendente, né?
que as habilidades do nosso ascendente é fundamental. Quando a gente incorpora aquelas habilidades que nós nos mostramos, o ascendente é a nossa fachada, né? É como eu me mostro para o outro, mas as habilidades dele é fundamental, porque tudo começa, né? Aqui, né? No nosso, onde a gente se apresenta, onde a gente se coloca para o mundo. E hoje você está integrando, né, o ascendente em peixes, essa área terapêutica, levar uma consciência para o outro, de forma que conversando, levando consciência, também com as suas terapias que você faz, né? Então, Sim. tá tudo perfeito. E assim, o jornalismo hoje até ajuda, né? Porque hoje em dia tudo é comunicação, né? A gente também tem essa missão de levar para o mundo essa consciência espiritual. Com certeza. Eu acho que o problema do mundo hoje é a falta da comunicação, né? Então ajuda demais você também saber se colocar no lugar do outro, entender o processo do outro, né? Eu acho fundamental. Agora vamos para a questão astrologia. Ai, que delícia. Astrologia é a ciência? É uma ciência. É uma ciência que estuda o comportamento dos astros sobre nós. Então, há milênios, né? A gente que tem escritos aí de 3 a 5 mil anos antes de Cristo, mas a gente já tem estudos de 15, 20 mil anos atrás, né? De trabalhos com a Lua, porque a Lua, por ser o astro mais próximo que nós temos do planeta Terra, ela sempre mexeu muito com as pessoas, né? É visível os acontecimentos, a influência da Lua sobre as pessoas, sobre as plantações. Então, assim, eles ficavam muito impactados. E daí eles começaram a trabalhar os outros, né? Os outros astros. Tem história de quem começou com isso ou não? Então, tem muitas filosofias, né? Eu hoje sigo muito a tradição egípcia, mas muito antes, né? Os caldeus, lá atrás, eles já trabalhavam com a consciência de olhar para o céu e se guiar com as estrelas, né? Mas não tem uma pessoa propriamente dita, mas tem histórias que vão sendo contadas e contadas, que infelizmente também foram, né, dispersas, aí foram colocadas em caminhos paralelos, que aí a gente fica sem um foco. Mas no Egito, né, na época, né, egípcia, foi aonde difundiu a astrologia para o mundo. Então foi muito importante, porque até então era isolados povos que, né, tinham essa filosofia, tinham essa cultura. Quando chegou no Egito, aí ele foi difundido para o mundo inteiro, né? Até que, né, depois de Cristo, no período de Constantino, foram começando a ser retiradas essas técnicas todas, porque o que é astrologia? Gente, é uma ciência e ela só tem uma função, é te trazer autoconhecimento, trazer quais são suas habilidades. Quantas pessoas aí estão trabalhando sem propósito, estão trabalhando sem disposição, não estão felizes onde estão. Por quê? Porque não estão colocando todas as suas maiores habilidades em prática, né? Automaticamente o universo vai te guiar para você fazer aquilo que mais, né, te favorece. Mas se você não se colocar como inteiro, né, como você veio nessa busca, fica muito difícil você ter algum tipo de prazer. Aí vem as frustrações, aí vem os problemas de relacionamentos. Então, o que a astrologia faz? Ela te mostra um caminho para você buscar o autoconhecimento, nada mais do que isso. E claro, né, como os astros eles têm um comportamento muito grande sobre nós aqui na Terra, ela também mostra os caminhos que a gente tem que seguir a cada dia, qual é o momento de vida que nós estamos hoje, o que nós vamos fazer neste período, neste ano, quando a gente fala, né, da astrologia como uma ciência que já pode, a gente já usa ela, né, como um oráculo, mais ou menos. Isso filosoficamente falando, tá, gente? Esotericamente falando, mas não, ela é uma ciência que comprova esses movimentos acontecendo sobre nós nos trânsitos. Então, é muito importante a gente entender que a astrologia hoje é uma bússola orientadora que nos mostra quem somos, nossas maiores habilidades, nossos maiores desafios, porque lá está escrito, nós escrevemos a história, né? Nós, né, escrevemos a nossa própria história, para que nós possamos ir para o mundo com mais coragem, mais certos do que a gente precisa trabalhar. Uma forma mais assertiva. Com certeza. Agora, é uma ciência, É uma certo? ciência, é uma ciência. Eu já ouvi dizer que dá para saber coisas até... existe uma crença em vida passada ou não? Então, a gente consegue entender qual é a sua memória de vidas passadas. É lógico que a gente que está dentro desse meio, a gente acaba buscando outras coisas complementares. Complementares. Mas a astrologia, ela te traz ali o que você tem de memória, o que é muito forte, o que é muito inconsciente, que você traz muito forte de Mas vidas então passadas. acredita em vidas passadas? Sim, fundamental. Nós somos uma continuação, né? Sim. Nossos ancestrais estão ali, é uma evolução. A gente só Mas está aí continuando. de várias vidas, das vidas mais marcantes ou da última vida? Da última vida.
A gente olha muito a sua última vida passada, vê quais são os seus desafios para a gente poder limpar essas memórias e trazer a consciência para a vida atual. Até porque a última vida é uma tentativa de melhora da vida anterior. É uma síntese de todas, sempre, né? Exatamente. Exato. E aí vai mexer naquele calcanhar de Aquiles onde não trabalhamos, né? Onde não trabalhamos. Falhamos, ou como prefira falar, né? Então nem precisa saber muito, né, Não. além. Vai na última que a gente já tem muita informação, pelo amor de Deus. O signo onde o sol estava quando eu nasci, certo? O signo solar, sim. É o que todo mundo sabe, né? Aquele signo que todo mundo sabe que ele é lá no horóscopo. Que vai lá no horóscopo, mas é o fundamental, tá? Ele é o fundamental? Na verdade, na astrologia, nós temos uma trindade, sim. Tá? Qual é a trindade da astrologia? Tudo no universo existe uma trindade, né? Tá. Tudo começa com Deus uno, em essência. Deus é uno, único, mas ele se polariza entre pai e mãe para que o filho possa acontecer. E desde então, tudo no universo existe uma trindade. Nas religiões, tudo tem uma trindade. No cristianismo, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E assim por diante em todas as filosofias. O Espírito Santo, a gente sabe que, na verdade, é uma referência à mulher, porque lá no período bem antes ali da Babilônia, lá no período dos cultos às deusas, a gente já tinha esse contato com a pomba branca, que significava a comunicação entre a lua e os homens, né? E a mulher aqui na Terra. Então, lógico que quando Constantino formou ali, né, a Igreja Católica, né, o cristianismo, ele já tinha esses conhecimentos, que ele também, né, ele era um pagão, ele fazia culto às deusas. Então, ele já tinha essa consciência, mas tudo no universo é trino. E na astrologia nós temos a nossa trindade também, que é Sol, que fala do teu espírito, é o teu lado da razão, é quem você é em todos os momentos. A Lua, que fala totalmente do teu emocional, de como você lida com as emoções, né? E o ascendente, que é a gente, é o nosso próprio corpo físico, como eu me apresento para este mundo, né? E ali eu tenho muitas habilidades também. Então, a trindade astrológica, ela é fundamental, Sol, Lua e ascendente, para saber quem você é, qual o trabalho que você precisa fazer, porque a gente veio para trabalhar o quê neste plano? As emoções, né? Então, a gente veio trabalhar a Lua, né? Por isso que a Lua... Eu tenho a Lua em Capricórnio. Qual é o meu desafio? Capricórnio, ele fala muito do trabalho, ele exige muito isso. Acho que é por isso que eu trabalho tanto. Não tem como. Eu nunca vi uma pessoa com Lua em Capricórnio que não trabalhe. Se não trabalhar, aí o negócio tá feio. Tá errado. Tá muito errado. O Capricórnio tá com problema, ele veio buscar estruturação, carreira, meta, responsabilidade, ele vê tudo como um processo na vida dele. Então, por isso que quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você falou, agenda é tudo para mim, né? E por isso, porque precisa ter essa organização racional, né? Precisa ter essa lógica, tudo funciona como se fossem processos na vida de vocês, né? Pá. Então, é muito legal, mas o Capricórnio veio trabalhar também questões ali, se a gente olhar o lado emocional, com mamãe, questão de cadê as emoções, cadê o acolhimento. Então, a gente também tem um outro olhar que a gente olha além das nossas habilidades da Lua em Capricórnio. E todas as luas têm um desafio, todas as luas. Por isso que a Lua é representada com um meio círculo. O Sol, ele é um círculo completo, porque o Sol ele veio trazer uma consciência, e aonde você tem o Sol no seu mapa, ali, aquele lugar, aquele setor é iluminado. Traz muita luz. Ali você tem muitas habilidades, ali você se mergulha de cabeça mesmo. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho do decorrer da vida, né? As emoções. Mas a Lua não, ele é um semicírculo. Por quê? Porque nós viemos fazer o nosso círculo, se incorporar, né? Dentro desses desafios para poder resolver o nosso lado emocional. Você falou em acolhimento. Eu tenho a Lua em Capricórnio. Isso. Como, além de jornalista, o pessoal já sabe que eu sou sacerdotisa de Umbanda. Sim. E por isso eu tenho muitos médiuns que nós chamamos de filho de santo. Ou seja, essa necessidade, então, também está ligada a essa lua, de eu acolher essas pessoas ou não? Na verdade, ou está ligada ao meu peixes? Tá ligada a muitas coisas. Aí a gente tem que olhar o seu mapa por um geral. Mas a Lua em Capricórnio, ela precisa aprender a ser cuidada e também cuidar. Para ela sair um pouquinho do processo, né? Do lado muito racional, do lado muito de operação e aprender a lidar com as emoções. Porque tudo no universo, ele é polar. Sim. Né? Então, existe tudo, o feminino, o masculino,
o positivo e o negativo. E na astrologia também, o oposto complementar de Capricórnio é Câncer. Qual é a função do Câncer? É acolher, é nutrir, é gestar. Então, a função de uma lua em Capricórnio é saber acolher e é saber também ser acolhida. Né? É trabalhar o lado emocional, né? Principalmente começando com a mamãe e trazendo ali para todas as pessoas que vão aparecendo aí na nossa jornada. Porque tudo na nossa vida também, Nani, começa com papai e mamãe. Nós somos, né, projeções deles. Então, todos os nossos desafios da vida, quando a gente tem um desafio com o sexo masculino ou com o sexo feminino, vamos parar, ver o que essa pessoa quer nos mostrar, mas volta ali para a base, volta para o papai, para sua referência masculina, volta para a mamãe, para sua referência feminina, volta para o seu sol, para a tua lua, porque é ali que é o grande desafio. Porque quando a gente começa a entender que o outro hoje, ele só tem uma função de mostrar para a gente o que a gente precisa trabalhar em nós, fica mais fácil a gente se trabalhar, né? Então a gente volta lá para o papai e para a mamãe e vai se trabalhando. Eu vou voltar nesse assunto, mas vou pegar um gancho aqui. Muitas terapias falam assim, aquilo que você não concorda no outro ou não gosta no outro é um reflexo em você, não tem isso? Sim, sempre. E tudo que você gosta muito. Nossa, eu amo aquela pessoa, nossa, ela fala com tanta facilidade, olha a destreza que ela tem na comunicação. Tudo que nós elogiamos, admiramos muito no outro, ou temos, né, dificuldade para saber lidar, é porque está mal resolvido em nós. Mas não quer dizer que nós somos iguais àquela pessoa. Eu ia falar, por exemplo, eu não gosto de gente mau caráter, quer dizer que eu sou mau caráter? Não, mas em algum lugar na vida... Alguma coisa, eu não concordava muito com essa tese. Não quer dizer que você é mau caráter. E ser mau caráter é uma coisa, né, que ninguém gosta. Alguns gostam. Há de convir, né, que tem louco pra tudo. Tem um monte, né? Mas, enfim, em algum lugar na vida você tem um complexo ali com alguém que fez alguma coisa pra você, que foi mau caráter pra você, que e aquilo não ficou resolvido. E aquilo não ficou resolvido. Agora você explicou de uma forma melhor. E aí você começa. Porque, por exemplo, é aquilo que tem dentro de mim? Não. Mas a gente atrai tudo o que chega na gente. Nada chega ao homem que não provém do homem, tá? Então, de alguma maneira, se aquela pessoa cruzou sua vida, passou pela sua vida e te mostrou algo que ficou muito mal resolvido, olhe para aquela pessoa. Veja em qual setor na sua vida talvez você não está sendo tão verdadeira, às vezes você está se enganando, porque ali é só uma projeção, né? Quem não nos incomoda, quando a gente está muito bem resolvido, aquela pessoa entra, sai e ela passa desapercebida, né? Agora, quando para, porque na verdade o que nós buscamos, né, nós mulheres, num homem, né, a gente busca a nossa referência paterna, a gente busca o lado nosso masculino no homem. Então, na verdade, olha como nós somos seres egoístas, olha como ainda nós estamos muito presos ainda no reino animal. Sim. Né? Nós somos no reino animal, hominal, mas a gente é muito egoísta ainda. A gente ainda se apaixona por nós mesmos. A gente ainda eu sou apaixonada por é maravilhoso, né? Mas e o homem também, ele se apaixona com a referência dele feminina no outro, né? Então, assim, a gente está sempre buscando algo para nos preencher. Só que a gente não sabe lidar com esse emocional, né? Tem um porquê, né? Quando a gente estuda ali um pouquinho as crenças ocultistas lá, eles até nos explicam que nos foi dado uma capacidade maior do que a gente estava preparado. Por isso que a gente tem esse emocional um pouquinho ainda desequilibrado. Mas quando a gente entende que tudo que chega... meiga, né? Um pouquinho desequilibrado. Gente, de vez em quando a gente está totalmente, né? Eu acho ela maravilhosa. Um pouquinho desequilibrado. Mas quando a gente entende que o outro é só uma ferramenta e é uma projeção de nós mesmos, acabou. Não tem como. Fica mais fácil de a gente se observar. O problema é que a gente precisa entender que nós não somos vítimas. Qual é o maior problema do ser humano? Aí eu vou entrar nessa questão. Vamos. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com pessoas ingratas. Vamos lá. E eu não sou uma pessoa ingrata. Pelo contrário, se a pessoa fizer uma vírgula pra mim, eu tinha 3 anos, eu vou me recordar o resto da vida. Eu vou ser grata, eu vou fazer qualquer coisa. Isso aí pode ser de vidas passadas? Pode também, pode ser de um trauma que você tenha vivido, alguma ingratidão. Eu já vivi várias e continuo vivendo. Mas então, por que você está atraindo a ingratidão na sua vida? Isso que eu gostaria Porque em algum momento da sua vida, em algum setor na sua vida, você não está valorizando. Você também está tendo um certo tipo de ingratidão. Você não está sendo grata ou por um dom, ou por um talento, por algo que você ainda precisa olhar e administrar. Por isso que vão acontecer ainda pessoas ingratas chegando na sua vida só para te mostrar que você às vezes precisa
parar de doar tanto, porque assim, a gente acaba doando, mas a gente sempre tem algum ganho secundário. Quando eu dou algo para alguém, eu fico com aquela questão, né? Ah, eu dei, né? Mas bem que ele podia me dar. Inconscientemente, nós temos isso que trazemos de vidas passadas, que também trazemos no nosso coletivo, tá? Da nossa memória coletiva, que todos nós temos aí, né? As nossas memórias celulares, que nós herdamos dos nossos pais, avós, bisavós, e do inconsciente coletivo. Mas você tem que trabalhar. Se é uma coisa constante na sua vida, você precisa ver aonde você precisa olhar para você. Isso aí apresentaria no mapa astral. No mapa ele já te traz os desafios ali com o papai, com a mamãe, vamos ver o que aconteceu, como você se sentiu, porque do 0 aos 14 anos, na verdade, da gestação da mamãe aos 14 anos e meio, nós não somos nós. A gente ainda não é a gente. Até os 7 anos e meio, nós somos ressonância, estamos em ressonância com a mamãe, então nós vivemos pela mamãe. Então, tudo que a mamãe vivia lá com o papai ou com seus relacionamentos, nós absorvemos para nós. E dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, nós estamos sobre a ressonância do papai. Então, a gente começa a abordar, a ter comportamentos que não são nossos, mas que estavam sendo refletidos em nós para que o papai pudesse ter consciência, e assim como mamãe. Quando nós fazemos 15 anos, aí a gente pode, olhar... Debutante. Quando você debutar, você já é você. Você olha para o papai e para a mamãe, vê tudo que você herdou deles, mas aí é o seu caminhar, né? Ali começa a sua jornada, ali começam as suas ferramentas de ir para o mundo buscando saber quem eu sou, mas às vezes... Por isso que dá o conflito na adolescência? Por isso que dá o conflito, porque ele não sabe quem é ele. Ele vai descobrir naquele momento. Às vezes uma mamãe extremamente vitimista, coitada, tadinha da mamãe, mas todo vitimista, ele nunca é o culpado. Não. Geralmente é ele que está proporcionando tudo, né? Então, mas a gente não tem essa consciência, porque papai e mamãe somos nós. Sim. Nós somos a continuação dos nossos pais. E isso na astrologia mostra bem claro quem é teu pai, como você vê teu pai, porque você vê seu pai de um jeito, seu irmão vai ver de outro. Verdade. Né? Não tem jeito. E o seu desafio com seus pais é de um jeito e com o seu irmão é de outro. Então, na astrologia, quando a gente olha o sol, que faz referência também ao pai, e a lua, referência à mãe, ali a gente já descobre qual é o seu processo ali com papai e mamãe, o que você precisa trabalhar, ressignificar para poder deixar ir. É fácil? Não. Às vezes é uma vida inteira, mas quando você toma consciência, no meio da turbulência, você fala, calma, eu vim trabalhar isso. Então, você consegue respirar, dar um passo para trás, para você poder tomar ali com mais propriedade o seu emocional, né? Aí a gente vai começar a pensar com o coração e sentir com a mente, né? Porque a gente sente faz tudo... o contrário, né? Faz sempre ao contrário. E não é, a gente tem que saber administrar o emocional, né? Exatamente. E o racional também. Para não ficar tão racional, achar que eu não tenho problema, não vai mudar e eu vou que vou. Vai chegar uma hora na vida que vai começar a aparecer pessoas, situações para você olhar para este emocional. Porque, igual os gêmeos, os signos de ar, gêmeos, Aquário, né, Libra, eles têm dificuldades de lidar com o lado sentimental. Então, para eles preferem, igual Sol em Capricórnio também. Prefere trabalhar, focar. Para que eu vou olhar para o passado? O passado eu não vou resolver, já passou. Não é bem assim. Se está vindo situações repetitivas na sua vida, é porque a vida está te mandando provas e a função das provas é uma só, é te promover a algo, a sua evolução. Então, olha, que dói menos. Dói muito, mas dói menos se a gente parar e olhar. Vamos olhar e vamos resolver, né? E aí a gente vai caminhando. É importante as pessoas terem essa consciência que é necessário se conhecer. Fundamental. É importante. A astrologia só tem essa função, tá? É o autoconhecimento. Ali, lógico que a gente vê de vida passada, a gente vê dos nossos dons, a gente vai olhar o nosso propósito de vida, porque lá na astrologia são 12 setores que a gente tem no mapa astrológico. Cada setor, ele vai falar de uma área da vida como eu tenho que trabalhar, né? Por isso que eu não sou igual em casa, eu não sou igual no trabalho, eu não sou igual com os amigos. Eu preciso dessas personas, dessas máscaras, né? Para eu poder me apresentar para o mundo e trabalhar os meus arquétipos. Mas tem uma casa na astrologia que é a casa 10. Ali fala da tua carreira. Poxa, então ali traz todas as habilidades da sua carreira perfeita. Se você não tomar as habilidades daquela carreira, esquece. Você vai trabalhar... No casa 10? A casa 10 é Capricórnio. Capricórnio. É a casa da estruturação, da carreira. Por isso que as pessoas que têm a lua em Capricórnio, Sol em Capricórnio, são muito focadas para o trabalho. Carreira, trabalho. É verdade. Querer ser alguém, querer não ser sustentada por ninguém. Tem essas características, né? Mas...
como tem o oposto complementar em Câncer, a gente precisa acessar o quê? O nosso emocional e Quem as tem Lua em nossas Capricórnio raízes. tem o oposto complementar em Câncer? Tem o oposto Meu complementar pai em era Câncer. canceriano. Olha que legal. Então você E eu se casei via... com 2 cancerianos. Você tá se a gente Tô busca certo? o nosso Então tô pai. certo. A gente busca o nosso pai, né? É. Pode ser que sim, se os casamentos ou os relacionamentos foram fluidos, né? Foram bem resolvidos e acabou, porque realmente acabou o amor, não fazia mais sentido, ok. Mas se teve alguma desavença, aí a gente precisa buscar no papai, porque você tá buscando alguma emoção do papai nesses homens. E de características tão parecidas que é o signo de Câncer, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E também, na astrologia, nós temos a casa 7. A casa 7 é dos nossos relacionamentos. É ali que traz as características do nosso príncipe encantado, da nossa princesa, enfim. É a característica das pessoas que vão me, né, preencher. Só que se eu ainda estou colocando muito papai ou mamãe nessas características, é porque ainda está mal resolvida a casa 4, que é o oposto complementar da casa 10. Então, a gente precisa olhar para essa base. Nós nascemos no ascendente. Né? O ascendente é o signo que estava ascendendo no momento que a gente nasceu. Nós nascemos ali. Mas nós viemos, são 12 casas, tá, gente? A casa 1 é a casa onde a gente nasce. A casa 4 é a casa de onde nós viemos. Papai, mamãe, ancestralidade. Se a gente fica muito preso aqui. Muito preso na casa 4. A casa 7, que é o oposto complementar da casa 1, do ascendente, é onde a gente se conhece através do outro, que são os nossos relacionamentos, as nossas parcerias todas. Né? Tanto no meio social como também emocional. E a casa 10, que são essas 4 principais casas angulares, é a casa para onde eu preciso ir. Então, se eu não conseguir entender a minha casa, se eu não sei quem sou eu, e eu não entendo de onde eu vim, se eu não olhar para a casa 7, eu jamais vou chegar na casa 10. Por quê? Porque a casa 10 é para onde eu preciso ir. Então, se eu ficar presa no emocional, se os meus relacionamentos são turbulentos, eu vou precisar voltar para a casa 4 e ver ali o que está acontecendo. Ver papai, ver mamãe, ver se também não tinha inversão de valores, de comportamentos. Às vezes a gente tem uma mamãe muito masculina e um papai muito feminino. Então o papai faz a missão de quê? De acolher os filhos e a mamãe de ir para o mundo. E a gente vai para o mundo sendo assim. E qual é a função do homem e da mulher, ou do masculino e do feminino? O masculino é para nos mandar para o mundo. Então ele vai e nos empurra para o mundo. O feminino, ele veio nos acolher, por isso que a mulher que carrega, né, a gestação, ela acolhe, ela nutre, ela gesta, né? Quando tem essa inversão aí de emoções, a gente vai para o mundo buscando sempre o acolhimento da mamãe nos homens. E isso acaba tendo conflitos nos relacionamentos. E a mesma coisa os meninos, tá? Os homens, né? Quando a gente tem uma mamãe muito mandona e a gente não foi acolhida, então vai sempre buscar na mulher, mulheres bem parecidas com a mamãe, mas na verdade eles são carentes de emoção. Né? Eles sentem essa falta, né, desse acolhimento da mamãe e também do papai para pôr para o mundo. Porque a mamãe... Vou te dar um exemplo aqui para ficar fácil. A criança acordou na madrugada, né? A mamãe que vai, levanta, acolhe, né? Pega o bebezinho no colo e fala, a mamãe tá aqui, né? Calma, acalma ele, acolheu ele. Aí ela pega o papai, levanta, pega o bebê, coloca lá a criança na cama e fala, amanhã quando você acordar eu estarei aqui. Vai dormir que eu estou te protegendo. Não adianta a mamãe fazer esse procedimento. A informação chega de forma diferente. De forma diferente, porque a mamãe vai me acolher, ela vai me mimar, mas quem me protege é papai. E quando a gente tem essa troca, aí começam os conflitos já desde o berço. Então, a gente tem que trabalhar isso. E quando a gente pega um mapa astrológico de papais, que graças a Deus hoje vem muitos papais, buscar, né, saber quem são os bebês, como lidar com os bebês. A gente já fala, porque é visível no atendimento quem é a parte masculina e feminina do relacionamento, tá? Mas a gente isso que eu ia falar. Isso daí é quem apresenta a parte masculina e a feminina no relacionamento. Quem apresenta, exatamente. A gente não tá falando de sexo, a gente tá falando de energia, né? Sim. E aí a gente já fala, papai, eu sei que você é acolhedor, que você gosta de mimar, de fazer comidinha, você que é responsável pela comidinha da família, porque a mamãe trabalha o dia inteiro, mas você vai ter que deixar a mamãe fazer algumas coisas, a criança precisa ter essa memória da mamãe, dela alimentando, dela cuidando, dela dando banhinho, né? E o papai vai precisar estar um pouquinho no seu processo de proteção, a última palavra ali foi a minha e
tá conversado. E aí o pessoal pode até achar um pouquinho machista ou feminista. Não, gente, mas é assim que funciona. Nós estamos num mundo onde a gente ainda tem a polaridade muito, muito exposta. A gente precisa dos opostos, né? A gente precisa dessa dualidade em tudo. Então a gente precisa respeitar quem somos, né? Por isso que nós trazemos essa energia, a mulher feminina mais forte e a masculina, o homem traz mais forte dentro dele. Então é só trabalhar, administrar, que dá tudo certo. Bacana. Então, assim, o signo, eu sou Gêmeos, então isso é como eu sou. Como você tem é. essa história que aos 30 anos, sei lá, Ai, muda, é não tem? Não, tem. Na verdade, falar, o Leiga. ascendente fica mais forte. Isso. Não, gente, é porque próximo dos 30 anos nós fazemos a primeira revolução de Saturno. Lembra que eu te falei que do 0 ano aos 14 anos e meio nós estamos sobre a ressonância dos papais? Sim. Então, dos 15 anos até os 27, que é os setênios, né? 7, 14, 21, 28. Quando a gente faz Isso 28... sim, de 7 a 7 anos os ciclos mudam. Mudam. E aí, muda, e na astrologia é fundamental, porque do mesmo jeito que a Lua a cada 7 dias traz uma proposta, o Saturno a cada 7 anos, tá? E inclusive, os setênios vêm por causa dessa transição planetária. E, então, o que acontece? Quando a gente faz 27, 28, 29, porque os astros, eles, né, retrogradam, eles não são certinho, linear, né? A gente fica mais maduros. Aí que a gente começa a tomar consciência de quem somos nós, ascendente. E o ascendente é quem somos nós. Quem somos nós aqui na Terra. Como eu me apresento. Minhas maiores habilidades. O ascendente não é a casa 1, é a casa de Áries. O Áries é o deus da guerra, né? E não é ele que tá com a armadura ali? Cheguei no mundo, vim fazer alguma coisa. Ele veio espalhar semente, né? Ele veio proteger o que é mais sagrado para ele, que é ele. Então, esse é o ascendente. É quem somos, como a gente se mostramos. O signo é... O sol é nosso espírito. O sol é nosso espírito, nosso trabalho aqui encarnados, né? E a lua é nosso emocional. Então, a lua, ela só tem uma função. Por isso que o sol é fundamental na nossa vida. Nós somos o nosso sol. Isso ninguém precisa falar. Fica visível a gente ver uma pessoa com habilidades em Gêmeos, em Capricórnio, né? Você precisa conversar um pouquinho, você já pega. A pessoa fala, eu sabia que você era desse signo. Mas a lua é aonde você precisa olhar. Porque é a lua que a gente traz os karmas. Né? Falando de uma maneira mais espiritualista. Né? A lua é ligada ao ocultismo. Totalmente oculta, né? São as nossas emoções. Como eu não sei ver as emoções, eu só sei sentir, está extremamente oculta. A lua é fundamental. Disso. A lua é maravilhosa. Por isso que eu toda semana fico ali trazendo a consciência. A gente, né, vai pro ar aqui o programa daqui uns 7, 8 dias, né? Isso. Mas a gente vai estar passando por eclipse. A gente tem toda semana a gente tem uma lua nova, uma lua crescente, uma lua cheia, poderosíssima, e uma lua minguante. Para quê? Para que nós possamos, a cada 7 dias, 7, 8 dias aproximados, poder fazer um ritual. Eu ia falar sobre isso com você. E ritual não é ritual, não precisa ser ritual de vela. Quem gosta, maravilhoso. Mas o ritual é de contato contigo, tá? Com você mesmo. Se olhar. Se eu quero terminar um defeito, eu tenho que fazer na minguante. Exato. É sempre bom. Na verdade, a gente tem que tomar essa consciência desse defeito na lua cheia, tá? A gente sempre inicia todo mês, pessoal. Todo mês a gente inicia algo na lua nova. Todos os meses a gente tem 28, 29 dias para fazer esse trabalho interno pequenininho, tá? É um microzinho dentro de nós. Por quê? Porque daqui 7 anos o setênio vai cobrar. Cada 7 dias que a lua foi te trabalhando, porque cada mês ela trabalha um arquétipo, por isso que todos os anos a gente trabalha todas as luas, né? Mas a cada 7 anos ele é infalível, porque é Capricórnio não é o deus da estruturação, não é o deus do tempo, Saturno, né? Ele vai ali e faz um basta. Cortou, você teve a oportunidade, 7 anos, você tinha a lua, você tinha os astros, tudo a seu favor. Você se olhou? Você se observou? Porque qual é a função da lua? Para que você possa olhar para dentro e entender o que o seu corpo está falando, o que as pessoas em volta estão te trazendo. Porque às vezes nós entramos numa lua cheia e a gente começa a ter vários conflitos. E vem pessoas de tudo quanto é lado. Poxa, ele só quer que você olhe e fala, por que eu estou atraindo? O que essas pessoas estão querendo me dizer? É só isso. Aí você toma consciência de algo que está em desequilíbrio. Para que na lua minguante a gente... corte, elimine. Entenda, ressignifica, né? Lembra que eu te falei das trindades? Nós temos, a trindade também está ligada ao passado, presente e futuro. Passado a gente identifica,
presente a gente agradece e ressignifica, para o futuro a gente ir para o mundo, que aí é o sol. Ou seja, plantar coisas boas daquilo. Sempre. Se não estamos felizes com o que estamos colhendo, vamos plantar coisa melhor Já agora. vamos cortar. Vamos Corta cortar. ali, ó, lua balsâmica, que é os 3 últimos dias, que é onde o céu fica sem lua. Não sei se as pessoas já perceberam. 3 dias antes da lua nova, o céu começa a ficar negro, né? Ele começa a ficar sem lua. Na própria lua nova, nós não temos luar. Então, por que essa ausência da lua? Porque a lua está cada vez mais próxima da sua essência. Lembra que eu falei? Deus é a essência, ele é o sol, ele é o pai, né? Mas ele se polariza em pai e mãe, né? Para que o filho possa nascer. Então, a lua, ela volta para o seu estado latente, que é o sol, porque a lua nova nada mais é que uma conjunção de sol e lua, tá? Para que a gente possa, na escuridão, olhar para os nossos defeitos, olhar para o que está acontecendo à nossa volta, para que aí sim a gente ressignifique e comece um novo caminho na lua nova. Só isso. É muito difícil, mas é importante a gente interiorizar. olhar sempre. Por isso que nós alquimistas, né, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, ou tem alquimistas que faz isso sempre, tá? Eu confesso que de vez em quando eu sou meio rebelde. Mas eles, na lua minguante, a gente tem o hábito de quem come carne não come carne. A gente tira, depois das 18 horas, a gente não faz mais nenhum tipo de alimentação, bebida alcoólica. A gente sutiliza a alimentação, por quê? As luas também estão ligadas aos chakras, às fases da lua. E a lua minguante está ligada exatamente a qual? Ao coronário e ao 8º chakra, que é a síntese. Então, é o momento da madrugada que a gente faz essa conexão. Então, se a gente não começar a sutilizar o que a gente está colocando para dentro, a gente não vai conseguir se conectar com a nossa centelha, que vai trazer as informações por sonho, por mensagem, por sincronicidade. Então, é fundamental. Muitos alquimistas chegam na lua minguante, 7 dias de jejum. Né? Uns mais intensos, outros... Precisa voltar para falar de alquimia. É muito legal. A alquimia é o jeito que nós temos de através, né, de um processo, através de algo físico, nos colocar à disposição de olharmos para nós. Já que a gente não consegue fazer isso mentalmente, tem gente que faz isso mentalmente, não precisa de vela, de aroma, de pedras, mas a gente ainda vive num mundo muito 3D, a gente precisa ainda do objeto, a gente precisa focar, né? Então a gente usa a alquimia a nosso favor. O que está dentro está fora, né? Deixa eu dar um recadinho. Você viu que a gente está dentro do Shopping Parque da Cidade? Não, lindo aqui. Amei. Amor? Amei, uma graça. Olha lá, o pessoal passa, dá tchauzinho, mas a gente não escuta absolutamente nada. Deixa a gente até vontade não aqui, né? É muito legal. Somos peixinhos. Eu falo que eu sou a Dory. Um aquário. Que é a Nemo, a Dory. Ai, que delícia. É o pessoal da Isolar que faz todo esse isolamento acústico. Muito bom, né? Não escuta nada. Nada. Nem parece que você tá no shopping. E por isso que eu acho que eles ficam olhando, né? Eles falam. Será que elas estão falando? Verdade. Muito e não paramos de falar um segundo, não. Né? Mas interessantíssimo. Não é? Para o pessoal que está lá, qual a diferença de astrologia e astronomia? Tá, a astronomia, ela trabalha o lado físico dos astros. Então, ela vai falar de massa, de propriedades, é o lado físico. A astrologia, ela trabalha o lado espiritual, ela trabalha o lado emocional, o comportamento do astro sobre nós, seres humanos. Seres vivos, tá? Porque não é só seres humanos, não. Sim. Seres vivos, né? Porque tudo que está dentro está fora e nós temos todo esse corpo, né, astrológico dentro de nós. Como a gente trabalha o Marte dentro de nós? Com ferro. Às vezes, quando a gente está com falta de atitude, a gente começa a ter queda do nosso ferro. Quando a gente está com questões ali do lado masculino, a gente também vai perdendo esse nosso poder de tomar decisão. Então, a gente vai diminuindo, né? O nosso corpo para de produzir o ferro necessário e a gente vai tendo essa perda. E assim todos os planetas. Né? O Sol, é muito interessante. Né? Assim, eu sempre... Até a minha agenda, que eu falei para você que eu anoto tudo, é de astrologia. Ai, que legal. Gosto muito, mas eu não tenho muito conhecimento. E é libertador, porque muitas coisas as pessoas pensam, tô amarrado, tô com macumba. Não, meu filho. Não. Você tem que olhar pro seu mapa, você tem que se conhecer. Como diria Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Quando a gente tem conhecimento, há uma libertação. Porque assim, a primeira coisa que é preciso fazer para você mudar é você reconhecer aquilo que não tá bacana. Exato. Não saber o que te faz, o né? O que precisa. Agora tem uma outra questão. Realmente as pessoas são bem parecidas quando elas têm aquele signo solar. Sim. Só que eu tenho uma amiga que ela é geminiana, assim como eu. Mas ela é totalmente quieta. Sim.
E a habilidade dela não seria a comunicação? Então ela tem que trabalhar Às isso? vezes essa habilidade dela veio como desafio. Muitos geminianos Que têm fala muitas tá com facilidades. anemia. Eu brincava, ixi, o gêmeos É. dela tá com anemia. Pode ser. Vai estar com falta de ferro, de ir pro mundo, Então de ele pode força. ser o desafio dela. Pode ser o desafio Ao dela. mesmo tempo que ele é a parte solar, Sim. porque ele tem os traz desafios. Tudo. Ah, Todos os compreendi. astros traz a luz e a sombra. Tudo no universo é polar. Tudo é assim. Tudo. Os orixás todos têm. têm a sombra e a luz deles. Exatamente. É lindo. Então, por quê? Porque a gente só toma consciência da luz se a gente saber o que é a sombra. Então, é muito fácil para um geminiano falar. É fácil demais. Mas se ela veio com Mercurinho retrógrado, se ela veio com, às vezes, o Sol ali em Gêmeos, mas está dentro de uma casa que foi interceptada, se ela tem os desafios propriamente na comunicação, aí ela resgatar esse Sol, ela resgatar esse pai dentro dela. Então, a gente tem que olhar, porque também quando a gente tem negação de um pai ou de uma mãe, a gente não vai conseguir aceitar esses astros dentro de nós. A gente nega o nosso Sol. É muito comum as pessoas falarem assim, sou, sei lá, canceriano. Eu não tenho nada com câncer. Câncer vive chorando. Câncer se vive sempre como vitimistas. E eu não tenho nada como canceriano. Aí a gente já nem precisa olhar. A gente já vai para o lado mais terapêutico do atendimento, já vai falar um pouquinho desse papai, por que ela tem dificuldade de olhar para esse pai e se reconhecer neste pai. Então, é os desafios que a gente traz, né? Graças a Deus, né? Para evoluir. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Sim. Digamos que no sim. meu mapa. Não? Eu acho que é uma pauta para um. Não? É complexa. Agora eu fiquei confusa. A gente tem um suposto livre-arbítrio, né? Se a gente levar em consideração que quando a gente vem para este plano, a gente desenhou a nossa jornada, Sim. o nosso livre-arbítrio é como eu lido com as emoções e quanto tempo eu vou carregar algo emocional nas minhas costas. Esse livre-arbítrio nós temos. O resto já está bem desenhadinho e está bem... Não que é complexo falar de livre-arbítrio, gente. É muito complexo. Nós temos, sim, livre-arbítrio. Certo. Mas não é esse livre-arbítrio de a gente falar que nós que somos o centro do universo. A gente acha que a gente tem poder para fazer tudo e temos, mas nós temos limites. Nós temos coisas que são condicionadas à nossa vida acontecer. Eu nunca tive conhecimento técnico disso, mas eu pensava assim, minha cabeça. Acredito que exista um predestino. Isso. Que, por exemplo, eu vou nascer naquela família, não vai ser, escapuliu, cair na outra barriga, isso não dá. Não era pra você nascer. Isso não, era pra eu nascer naquela família. Exato. Os encontros mais importantes vão acontecer. Exato. Quando eu falo livre-arbítrio, esse encontro é importante, eu tinha algo a resgatar, de repente eu não consegui resgatar. Exato. Eu falo, fica pra próxima. Ou para mais para frente. Ou mais pra frente. Exato. Isso pode acontecer. Pode. Isso aí tá dentro do meu livre-arbítrio. Sim, tudo que for dentro do emocional está dentro do seu livre-arbítrio. Tudo que for do seu lado racional, não. Porque assim, quando a gente pega o mapa, às vezes acontece de ter mapas que a gente olha ali e fala assim, o que aconteceu quando você tinha 3 anos referente a X coisa? Aí, isso não a gente não está intuindo, tá? A gente está lendo, está marcado, a gente está lendo os astros ali no mapa. Aí a pessoa fala, eu perdi meu pai, eu fui abusada. É muito claro. Aí a gente entende que, se ela nasceu e esse mapa dela foi escrito, já tinha que acontecer. Mas não poderia ter não acontecido? Poderia não ter ficado a memória, mas algo aconteceu porque ela veio com essa função de resgatar este episódio na vida dela. Porque você concorda que se eu vim com uma missão de me libertar de algo que eu fiz em vidas passadas, minha alma precisa passar por aquilo. E se isso foi o abuso, você atraiu isso, você quis isso, você precisa se libertar dessa emoção, né? Por isso que a gente tem que entender que o ser humano não pode ser vítima. Toda vez que nós nos colocamos vítima de qualquer situação, pessoal, vamos ser responsáveis, vamos sair do vitimismo e entender que tudo chega a nós porque nós demos abertura e porque nós precisávamos passar por isso. Porque aí fica mais fácil de a gente se trabalhar. Eu sou responsável por isso, então eu posso mudar isso. Pode. Nós temos uma força enorme, né? Nós somos uma máquina geradora de energia. Então, nossa mente é uma máquina geradora de energia. Tudo começa na mente. Olha que poder que nossa mente tem. Então, a gente pode mudar o que a gente veio passar. O nosso desencarne já tá lá no mapa? Então, tem muita gente, tem muitos astrólogos que olham. Eu não olho, tá? Mas está.
de certa forma está. Ah, jeito que eu sou curiosa, imagina, geminiana, já ia olhar, gente Meu do céu. Deus, é clássico. Ah, não, pode falar. Geminiana não é curiosa? Não, e Lua em Gêmeos? Pode falar, eu não vou ficar triste não, eu juro que eu vou aceitar, porque eu vou morrer com 90 anos. Aí você fala, mas ela Nossa, tem a pessoa vai morrer com 30. Mas aí você fala assim, caraca, mas tem um trânsito aqui que talvez, se você não se melhorar, o processo te leve. Pode ter alteração? Pode. Olha Pode. que Existem muitas mortes. Isso eu já vi também. Muitas. Isso falando na minha área de espiritualidade, Sim. tá? Eu Quantas brinco vezes que a eles gente não fizeram, fazem uns acordos. Sim. Tá? E tem vezes que você Meu conseguiu irmão mesmo, resgatar. tá? Você Ele resgatou. teve Guillain-Barré, Olha. fortíssimo, assim. E ali eu senti que ele ia. E acho que, eu tenho certeza, fizeram umas conversas lá, falaram, não, ele precisa fazer mais umas coisinhas. E ele teve esse merecimento de voltar, né? Tem até alguns trabalhos que são feitos para Nanã, que é ou vai ou racha. E tem Tipo, que trabalhar, uma oportunidade. Exatamente. Mas ele passou por uma morte, porque Passou. esse quase morte já trouxe uma morte. 2 vezes. Essas 2 quase anos depois morte. ele teve câncer de intestino. Caracas. E então ele teve essa primeira oportunidade, mas levou uma emoção pro coração e aí o corpo mostrou de outra forma, né? Então o que a gente precisa entender? Nós temos muitas mortes. Nós não Isso. somos. Nós morremos todos os dias, Todos né? os dias a gente não acorda, né? E a gente tem uma nova oportunidade. E eu falo sempre, né? As pessoas pensam, ai, mais um dia. Não, não, meu amor. Aproveita bem, porque é menos um É dia. menos um dia de vida. Hoje eu tenho menos, né, do que ontem. Sim. É fundamental. A gente só precisa saber Olha que se interessante. conhecer, Eu não né? poderia ser astróloga. A gente olhar a morte, você estuda. Ah, não. Tem astrólogo que adora. Gente, eu posso mentir. É verdade. Quem me conhece sabe que eu ia olhar. É difícil, gente. Ai, Quando meu a Deus, gente vê... deixa eu visitar o Julinho, que semana que vem não passa. Brincadeira. Já vai falar, Julinha, você tá bem de saúde? Ela ia caguetar, né? Pô, calma, o que tá acontecendo? Você fez seus exames? Você precisa fazer um exame de coração, Julinha. Imaginou que louca? Ia ser a Dona Hermínia da astrologia. Não. Ai, meu Deus do céu. Não, eu acho que se a gente mas... não tem esse poder de saber, assim, não, tão eu também claramente, acredito nisso não, tá? Mas é difícil, porque quando a gente vê no Existe mapa... uma tendência, Né, uma vai. tendência. Não, e às vezes você vê uma coisa muito clara. Suponho, eu tô atendendo alguém que Sim. o papai vai passar por um processo provavelmente de passagem, Desencarne. né? De desencarne. E aí a gente pergunta, né, sutilmente. Tem astrólogos e astrólogos, tá, gente? Eu tô sim. falando isso como eu trabalho. Claro. Eu prefiro só perguntar como que tá papai, por A saúde quê? tá boa? Qual que é a minha função? É que eles resgatem a harmonia entre eles. Sim. Ai, não, meu pai Mas é eu faço exatamente alcoólatra. isso. Porque também, eu sou taróloga, eu Sim. leio baralho cigano. E assim, inclusive semana passada... Mas nesse caso eu falei porque não era ninguém muito próximo ao consulente, tá? Aí eu falei pro consulente, ele tava falando do patrão dele. Sim. Eu falei, ele tá passando por alguma dificuldade, algum desafio. E aí ele falou, o pai dele não tá muito bem de saúde. E ali mostrava o corte. Uhum. Provavelmente ele esteja no momento já próximo à passagem dele. Exato. Mas não assim, ele vai morrer, né? Você tem que saber Não. até o tato, porque nem Exato. todas as verdades são para todos os ouvidos, A não é gente isso? não está preparado, né? A grande verdade é que a gente se mostra, imagina, um sol em ar, em gêmeos, né? Ele se mostra muito mais forte do que Sim. de fato ele é. Às vezes ele vai chorar ali embaixo do chuveiro. Exato. Então, é verdade. literalmente, ainda pra ninguém ver, né? Olha que Eu não gosto de danadinhos. chorar, isso é verdade. Você vai vai lá, embaixo do chuveiro. tá revelando Pra não segredos. ficar vermelhinha, gente. É verdade. Ai, sai linda do chuveiro. Isso, perfeito. No outro Mas dia... a gente precisa saber lidar com essa verdade, porque existem muitas verdades. Na verdade, a grande verdade é que não existe uma verdade absoluta. Todos nós temos as nossas meias verdades que nós trazemos dos nossos pais, da nossa sociedade, do meio onde a gente vive, né? Então, a gente só faz o quê? Se, de repente, a filha estiver em desacordo com o papai e eu tô percebendo que vai passar por um processo... isso aí antes Ajusta, fala assim, faz as pazes com seu pai. Aí a gente fala do vai ser alcoolismo. importante para você. A gente olha o papai no mapa, Isso. quem foi o pai dele, a mãe dele, por que ele é alcoólatra. Ó, tá vendo que o papai foi alcoólatra? Porque aconteceu isso com o papai. Muito provavelmente ele passou por este processo e não soube lidar. E assim, o problema, né, Carla, é que as pessoas também julgam muito, né? Total. E esse Nós é o somos grande... Eu falei julgadores. sobre isso ontem na pré-eleição lá na tenda da Mãe Benedita. Que assim, a gente não pode... Eu sei que é difícil. Aí eu propus um desafio. Vamos ficar um dia sem julgar. Ai, e aí? Porque é difícil. Nossa, a gente julga. Né? O tempo todo. A gente já julga a roupa que a gente tem que usar? Sim. Não, mas eu vou usar, mas por que eu vou usar? Aí você olha o que as outras pessoas vão usar. Então, é difícil não julgar, né? É muito complicado. É complicado. Mas é bonito, né? Percebe-se que todas esses estudos vêm complementar aquilo que a gente acredita
na própria espiritualidade, né? Sim, sim. Então, assim, não tem como. E você, ainda mais você que estudou física quântica, começa a comprovar essas coisas, né? Exato. Né? O poder O que nós poder da temos, espiritualidade, né? o poder da... Sem fanatismo. Sem É fanatismo. saber usar isso a seu favor. Exato. É saber usar a astrologia a seu favor. Exato. Porque a gente pode viver uma vida mais leve. Devemos, né? Nós que colocamos um peso muito grande em cima de nós, né? E a astrologia, ela só vem mostrar para mim, para você, qual é o seu caminho. E acabou. E aos pouquinhos a gente vai se trabalhando, a gente vai cair? Vai ter desafios na vida que vão vir trazer realmente uma prova que a gente vai cair. E tá tudo bem. A gente aprendeu, Sim. né? A gente conseguiu ver claramente as nossas habilidades, os nossos defeitos nesses desafios. E aí a gente tenta fazer um pouquinho diferente, né? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que faz para te procurar? Bom, eu tenho um Instagram, hoje eu só estou com o Instagram, né, que eu também, com os meus desafios, um deles era a comunicação, tá? Aí, tá vendo? Aí eu tenho um Kiron ali na Casa 3 que ele não quer calar, mas assim, eu tinha também essa dificuldade, amo falar, amo me comunicar, E se comunica muito bem. Ai, obrigada. Eu tenho lá, a gente fica 1h30, pelo menos, numa leitura de mapa astrológico, então a gente Vou tem fazer o meu. Ai, faz, vai ser maravilhoso, eu já olhei seu mapa. Já mesmo. Então, mas eu quero fazer aquele, assim, que olha até... Ai, tudo, né? Ai, é bom quando a gente pega pessoas mais abertas, porque aí a gente vai falar. fundo, Olha, né? a Gemini, olha, pode falar. Fala tudo. Ai, meu Deus. Fala tudo, tô preparada psicologicamente. Misericórdia. Então, eu fui há 1 ano só para as redes, né? Eu tinha meu desafio também de vir falar aqui ao público de medo, virginiana, né? Super crítica. O desafio do virginiano é o criticismo, né? Muito crítico. Nunca nada tá perfeito, Nunca nada né? tá perfeito. Por isso que é um dos signos mais difíceis de saber lidar. Os signos de terra são os mais difíceis, né? O Virgem, o Capricórnio, o Touro, né? Eles são os signos de estruturação. Então, eles não se permitem, porque se eles fizerem... vamos construir uma casa. Se a minha estrutura começar errada, acabou, né? Então, eu preciso ser meu muito filho é exigente. escorpiano, também não é fácil, não. Não é. Aí já são outros quesitos, né? Mas eu estou no Instagram. Meu Instagram é @CarlaMeneguin, tá? Como que se escreve Meneguin? Meneguin é MENEGHIN. Então, é @astróloga Carla Meneguin. Eu estou no Instagram, só me manda um direct ali. Sim. Eu vou responder assim que eu conseguir, né? Porque a gente vai administrando. E aí, vem falar comigo. Eu tenho um link na bio, que também já tem o acesso direto no WhatsApp. Então, você lá fica vendo os mapas, você sabe o que significa cada mapa. Temos mapa astrológico, temos mapa de revolução solar, mapa só de previsão. Temos infinitos mapas, gente. Vou fazer a última pergunta, porque eu tenho que terminar. Bora Nosso lá. tempo já estourou, né, Tainá? Estourou, né? Última. A carinha dela. Uma situação como a Covid. Sim. Nós, Aí né? seria o quê? Algo coletivo. Como Coletivo. funciona isso? Então, foi previsto que tinha algo acontecendo, Isso, é. né? Ninguém sabia o que, de Exatamente, fato. Nós não somos é. bidus, Espiritualmente né, gente? também ninguém a gente sabia. A gente sabia que tinha algo, mas é algo coletivo que precisa trazer para a consciência do coletivo, tá? E lógico que tudo que está no coletivo está no interno também. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a consciência dessas grandes, né, viroses, tragédias, é trabalhar e despertar o consciente coletivo para que nós possamos olhar para a nossa vida e falar, opa, a vida é muito frágil. Né? Eu tenho que dar mais valor para ela. Mas infelizmente eu não achei que o povo melhorou não, viu? Por isso que agora em 2025 vai vir outra. Ai, Jesus. Eu já 2025 para vi 2026 o bicho vai pegar de novo. Já tá, né? Plutão entrou. Plutão só fez um oi em Aquário. Oi, ele vai ficar 18 anos em Aquário a partir do ano que vem. Ai, que lindas crianças, gente. As crianças estão até... Tudo enfileiradinha, né? Ai, que lindo. É muito legal gravar dentro do shopping, É muito gente. legal, gente. Aqui é o Pocket Studio, maravilhoso. Maravilhoso. Não é maravilhoso? Lindo ambiente, uma delícia, viu? Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado. Também vou deixar minhas redes sociais. Esse aqui é o Instagram Papos e Prosas Cast. Tem também o pessoal lá da loja.dona Padilha, que quiser achar, manda direct que a gente responde também, tá bom? Eu agradeço super, foi muito gostoso saber tudo isso. Passou rápido? Passou, não passou? Muito rápido, gente, muito rápido. Eu adorei. Eu também. E eu espero que volte outras vezes. Só me convidar que eu estarei aqui. Eba! É minha missão aí na vida, compartilhar aí para o maior número de pessoas a astrologia, exatamente, né? E a função da lua. Foi exatamente isso que eu percebi quanto à minha missão espiritual e essa ligação com a comunicação. Exatamente. É mostrar para o mundo como dá para viver melhor. Dar alternativas, exatamente. né?
fundamental. Muito obrigada, beijos de luz para todos nós e até o próximo. Tchau, um beijo. Tchau.